gente vai abrir a Bíblia no capítulo 49 de Isaías, no verso 15. Isaías 49, 15, fala o seguinte: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça pelo dia de hoje, te damos graça porque a tua misericórdia se renovou essa manhã, e nós te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Trabalha conforme a tua vontade, Senhor, essa manhã, trazendo cura, libertação, trazendo paz, Senhor, trazendo salvação, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que é uma manhã de milagres, uma manhã onde o sobrenatural e o impossível irão acontecer. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Fica conosco, usa-me para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, é engraçado, né? A gente já está 4 dias apenas do Natal. Voou, né? O ano voou. 10 dias acabou o ano. Voou. E agora, no dia 25, né, a gente celebra o nascimento de Jesus, né? É o cumprimento da promessa. A gente celebra aquele de quem o Antigo Testamento aponta, de quem os profetas falavam. Quem não lembra do próprio Isaías falando que uma virgem dará à luz um filho, chamando Emanuel, Deus conosco. O próprio Senhor, lá no Éden, fala à serpente: a descendência da mulher esmagará a sua cabeça. Falando de Jesus. E então, para nós, é um momento de celebração. Dia 25 é um momento de celebração, ainda que não seja a data que Jesus nasceu, a gente já sabe que há praticamente um consenso de que não foi essa data, mas não importa. Na nossa tradição, nós celebramos, então é um momento de festa, um momento de alegria pelo nascimento de Jesus, pelo cumprimento da promessa, por aquele que veio para levar sobre si os nossos pecados e nos conectar novamente com o Pai. Glória a Deus por isso. E no culto de Natal, ou pré-natal, como esse, muitas vezes nós estamos na igreja e ficamos cheios de fé. Nós saímos de fato renovados, não é apenas uma emoção, é um renovo mesmo, uma alegria toma conta do nosso coração, uma esperança nova, parece que a nossa fé ela é abastecida até o máximo. Só que às vezes tem um problema, quando nós chegamos na nossa casa. Quando muitas vezes nós chegamos na nossa casa, parece que é uma virada de chave. Parece que gatilhos mentais são acionados. E começa um sentimento de tristeza invadir o nosso coração nessa época do ano. Ou de algumas pessoas, não de todas, naturalmente. E a pessoa é dominada por um sentimento de tristeza, por um sentimento de abandono, um sentimento de indiferença até em relação a essa data, torcendo inclusive para passar logo. E às vezes não significa que a pessoa apenas teve momentos ruins ao longo da vida no Natal ou nessa época do ano. Às vezes foi muito bom e a pessoa teve perdas. E essas perdas causam nela uma nostalgia tão grande que trazem uma dor, uma aflição. Então podemos ter os dois casos, tanto de algo que foi muito bom e não existe mais, como de algo que foi muito ruim e traz marcas a essas pessoas. E no dia 9 de dezembro, conforme eu mencionei há pouco, eu estava lendo uma reportagem que o título era o seguinte: Dezembrite. Começava assim, falando de dezembro. Dezembrite. Como driblar os efeitos psicológicos das festas de final de ano. Então, isso mostra que não é apenas uma percepção nossa. Já está tendo estudos sobre os efeitos de dezembro nessa época na vida das pessoas. E eu li psicólogos dando conselhos e tudo mais. E eu comecei a entender de fato o que Deus estava querendo falar com a igreja. O que Deus queria trazer para a igreja, que Ele quer trazer, o que é que eu vou tentar passar aqui para a igreja, é que Ele deseja que esse sentimento do inferno, de esse espírito natalino, não entre na sua casa. Ele deseja que, se já tiver entrado, que essa manhã vai ser uma manhã que vai ter que sair de lá. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse espírito de Natal, ele é vendido como harmonia, como paz. E, na verdade, é um sentimento de tristeza.
é um sentimento de vazio, é um sentimento de solidão. Quantas famílias não pregam esse espírito de Natal e há só confusão dentro do lar? Onde há confusão, o Espírito Santo não está no meio. Confusão, a gente lembra de Babel. Babel traz confusão. O Espírito Santo traz paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, esse momento é o momento de celebrarmos o nascimento do príncipe da paz. Como celebraremos o nascimento do príncipe da paz sem paz no coração? É algo antagônico. Não vai funcionar. Mas antes da gente adentrar um pouco nisso, vamos entender um pouquinho só o contexto dessa passagem, tá? Essa passagem que eu acabei de ler, Isaías 49, verso 15, é o profeta Isaías já profetizando sobre o cativeiro que o povo teria na Babilônia. O povo seria exilado para a Babilônia. Vale lembrar que o profeta Isaías, ele viveu ali cerca de 200 a 150 anos antes da ocorrência do cativeiro babilônico. E o povo, ele seria levado ao cativeiro por causa da sua desobediência e apostasia, uma vez que eles optaram por adorar ídolos, falsos deuses, e não dar ouvido aos profetas. Eles ignoravam os avisos constantes dos profetas. E aí, o povo está no cativeiro. O povo já está lá, né? Isaías já está vendo o povo lá. E então o povo fala, né, com aquele sentimento de abandono. Em Isaías, no capítulo 49, só que no verso 14, o verso que antecede o que nós lemos, ele vai falar o seguinte: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aquele sentimento dele, já lá no exílio, na Babilônia, é de um sentimento de abandono. E eles falam: o Senhor me abandonou. Pedro está achando que está, né? O sentimento me abandonou, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí o Senhor usa, acho que a metáfora mais linda, mais poderosa e mais reconfortante que a gente pode achar na Bíblia, que é o de uma mãe que se preocupa, uma mãe zelosa com o seu filho. E aí o Senhor fala, que é o texto base que nós lemos: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Então parece já uma pergunta retórica, né? Tem alguma mãe que acontece isso? Mas aí a gente sabe que há. E aí o Senhor fala: ainda que haja, eu não esqueço de você. E o Senhor não esquece de nenhum de nós. O Senhor está conosco todo o tempo. Então, isso que o Senhor falou é uma garantia, foi uma garantia, de que, mesmo em meio à desolação do cativeiro, a aliança feita com Israel permanecia. E o povo seria trazido de volta do cativeiro e a nação seria restaurada. No Salmo 137, que fala um salmo no cativeiro da Babilônia. No verso 1, ele fala o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Então havia naquele povo esse sentimento de tristeza, de abandono, de frustração, de melancolia. Que saudade da minha terra. Talvez muitos aqui hoje possam estar com esse sentimento em relação a natais passados. Podem estar com esse sentimento. Mas a boa notícia vem do Salmo 126. No Salmo 126, nos versos 1 e 2, já apesar de ser um salmo numericamente anterior ao 137, e se a gente fosse colocar em ordem cronológica, seria posterior, uma vez que já é o retorno do povo do cativeiro. E os versos 1 e 2 falam o seguinte: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Então, o Senhor, o mesmo Deus que libertou o povo do cativeiro da Babilônia, é o Deus que não te abandona. É o Deus que está com você todos os momentos. É o Deus que quer tirar esse sentimento de tristeza do seu coração. É o Deus que quer que esse seja o melhor Natal da sua vida.
Porque na presença de Deus, a plenitude de alegria. Deus deseja isso a você. E aí, a gente lembra o seguinte: Deus é o nosso Pai. Em João 1,12, fala que todos aqueles que reconheceram Cristo, Deus deu-lhe o direito de ser chamados filhos. E um pai se preocupa com seus filhos. E eu sei que esse é um ponto sempre sensível da gente falar. Porque, não sei se a maioria, mas muitos dos problemas familiares vêm de pais. De pais que não foram pais, né? Mas o Senhor é o Pai perfeito. O Senhor é um Pai que não falha. Você aí pode estar lembrando, você pode estar lembrando do seu pai, tive o melhor pai do mundo, mas ele tinha falhas. Mesmo esse pai, sendo vivo ou não sendo, ele tem ou tinha falhas. O Senhor não falha. E ele é muito melhor do que, inclusive, esse pai que foi maravilhoso na sua vida. Por incrível que pareça, ele é muito melhor. Você pode, como pode ser melhor? O Senhor é melhor, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. Eu lembro um dia que eu estava orando e eu tenho mania de chamar o Senhor de Pai, de Senhor, obviamente, e eu fiquei muito tempo assim, sem perceber, só falando Senhor. Eu não percebia isso. E um dia, isso eu estou falando de, quando eu falo muito tempo, é anos, não lembrava. E aí, um dia, isso foi ano passado, se não me engano. Um mês exatamente eu não vou lembrar. Enquanto eu orava, veio na minha mente assim muito forte: por que você não me chama mais de pai? Mas veio muito forte. E eu fiquei assim, não percebia que eu não estava mais chamando Deus de pai. E aí veio na mesma hora a resposta: desde que o seu pai faleceu, você não me chama mais de pai. Mas eu continuo sendo seu pai. Então, independentemente do sentimento que você esteja, Deus é o seu pai e é o seu pai perfeito. E um pai, o Senhor trouxe algumas características ao meu coração que ele, primeiro, ele protege. Um pai protege. E a gente pode citar várias passagens bíblicas, eu não vou hoje esmiuçar nenhuma delas. Mas a gente pode citar várias. A gente pode lembrar do povo saindo do Egito, sendo retirado do Egito. Naquela época, o Egito era o império mais forte da terra. E imagina o império mais forte da terra te perseguindo e você andando. Você está andando. E eles estão vindo com cavalos atrás de você. E o Senhor protegeu aquele povo. Podemos citar, e esse texto eu acho muito forte, o rei Ezequias. Senaqueribe, do império da Síria, ele começa a ameaçar Jerusalém. Mas mais do que ameaçar Jerusalém, ele começa a incitar o povo a se render e a não confiar no Senhor. E aí, ele, nervoso, quem não estaria nervoso no lugar dele, né, o rei Ezequias, ele pede para os seus oficiais irem até o profeta Isaías. Coloca para mim, por favor. E aí, lá em 2 Reis, no capítulo 19, no verso 6, fala o seguinte: a gente vai ler algumas passagens, tá bom? Não precisem nem abrir, a gente vai acompanhando aqui junto. Fala o seguinte: diga ao seu senhor, que assim diz o Senhor. Espera aí. Isaías está falando aos oficiais para levar um recado ao rei Ezequias, ok? E ele fala o seguinte: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra ti. Verso 7, ouça: eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Mas uma nova ameaça vem. E essa ameaça agora é ainda mais forte e ainda blasfema contra o Senhor. Dessa vez falando: ó, não deixe o Deus de vocês enganar. Ele não vai livrá-los das minhas mãos. E dessa vez o rei Ezequias, ele pega e ele vai diretamente no templo do Senhor. E ele apresenta a carta diretamente ao templo do Senhor. E aí vem a resposta do Senhor. No verso 32. Portanto, novamente o profeta Isaías está falando a ele. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, voltará. Não invadirá esta cidade. Irmãos,
Quantas vezes a gente esteve em situações ruins, terríveis, onde parecia que havia um cerco na nossa vida e que não tinha como escapar. Esse Deus que livrou do maior exército do império da época, o Império Assírio, é o Deus que te protege. É o seu Pai que te protege, que ninguém encosta em você. Ele é que te protege. A gente pode lembrar no Novo Testamento também. Pedro havia sido preso, ele estava na iminência de ser executado. Um anjo do Senhor vai até lá, rompe as cadeias que o prendiam e liberta Pedro, e ele vai embora. Como não lembrar também das perseguições que os apóstolos sofriam? A gente pode lembrar de Listra, de Icônio, onde eles eram avisados e protegidos de multidões hostis a eles. E aí eles conseguiam escapar e continuar pregando o evangelho. O apóstolo Paulo navegando, um anjo do Senhor aparece no meio de uma tempestade, onde todo mundo está com medo de morrer, e o anjo fala: nenhuma só vida vai se perder. E cumpre, nenhuma vida perde. O Senhor nos guarda, e Ele guarda aquilo que é importante para você. Um pai faz isso. Um pai se preocupa com o filho. Eu tive uma experiência com o nascimento do Pedro, que foi uma experiência muito ruim, mas no final, quando acaba, você vê a mão de Deus e você fala: Deus é muito bom. Que eu vi a mão de Deus protegendo o meu filho. Quando a Carol engravidou, a gente tinha acabado de trocar o plano de saúde. Acabado, porque não estava previsto. Já contei esse testemunho para os irmãos, né? Eu quis prolongar mais 6 meses, mas o senhor já tinha decretado 1 ano e 6 meses. 1 ano, 6 meses e um dia descobrimos a gravidez da Carol. E aí, mudamos o plano de saúde, o parto não estava coberto pelo plano. Ok, tudo bem. O senhor providenciou tudo, fizemos o parto, graças a Deus, no excelente lugar, deu tudo certo. Quando o Pedro nasceu, colocaram ele junto a Carol. Só que ele estava diferente de como foi com a Maria Alice. Ele não estava muito ativo. Eu percebi, eu falei, tem alguma coisa estranha. E rapidamente levaram ele para não é incubadora o nome, mas é tipo aquelas caixinhas de bebê que colocam, né? Transparente, tentando aquecê-lo e já com aquele medidor de oxigênio. E uma coisa que todo mundo aprendeu foi o oxímetro, né? Medidor de oxigênio, oxímetro. Todo mundo aprendeu na pandemia que abaixo de 90 era... Todo mundo lembra disso, né? E eu olhando lá, 87, 88. Aí ela botava uma máscarazinha, 100. Tirava a máscara, 88. Eu falei, meu Deus do céu, não tá bom. A temperatura dele, 35 e pouco, frio para ele. Falei, meu Deus. E detalhe, a gente tinha coberto o parto. Ah, mas o plano teria que cobrir uma eventual emergência. Eu não queria pagar para ver se aconteceu ou não, né? É a última coisa que a gente quer ver, ouvir, ó, plano não autorizou. E aí, quando saímos dali, olha, vamos levar ele ali para a maternidade e ficar em observação. Nisso, a Carol foi para o quarto e eu fiquei lá com o Pedro. E nesse meio tempo, a minha cabeça começou automaticamente. Cara, já comecei a pesquisar a lei, já comecei a falar, ó, isso aqui já me dá embasamento para conseguir uma liminar, se eu precisar, para que ele seja atendido. Só que você não está com cabeça, e o Pedro lá, concordando, tá vendo? É isso mesmo, papai, foi assim. E aí, só que você não está com cabeça para ver nada disso. E eu já comecei a querer pensar em meios de resolver aquilo. E aí eu lembrei de uma pregação do pastor Pedro, já dei esse testemunho lá nos Valentes, e essa pregação do pastor Pedro, ele falava o seguinte, olha, muitas vezes quando a gente começa a ter momentos de tribulação, a nossa primeira reação é já querer achar uma solução humana para resolver o problema. Vamos orar primeiro, eu lembro dessa pregação. E aí isso veio na minha mente. Eu falei, olha, tudo que eu estou fazendo aqui até agora, eu estou querendo achar uma solução humana. Falei, Senhor, eu vou orar. Agora eu não tenho o que fazer, eu vou orar, eu vou confiar no Senhor, está nas suas mãos. Eu lembro que eu falei com a pastora, ela ficou orando, falei com os amigos, e nisso eu comecei a ficar orando. Peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, e aí daqui a pouco, e o detalhe interessante, né, é que a obstetra que estava com a pediatra que estava acompanhando Pedro,
ela tinha perdido um filho nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Demorou, ele nasceu como Pedro e demoraram para colocar ele numa UTI neonatal. E ela tinha que fazer essa decisão: levo para a UTI ou aguardo? E eu estava orando. Eu falei: Senhor, eu não sei se vai aceitar, se não vai aceitar, esse é um problema. Mas eu também não quero que meu filho vá para a UTI neonatal. Ele estava perfeito na gravidez, foi o Senhor que deu, o Senhor vai trazer ele perfeito. E eu comecei a orar, e eu sei que foi de 4 da tarde até quase 9, isso daí. E eu declarando a palavra, orando, até que ela ia lá: olha, daqui a 1 hora eu volto. Aí ela voltou: olha, a saturação dele já está boa, já está 98 sozinho. Aí eu falei: começou a fazer. Aí daqui a pouco ela voltou, a temperatura dele aumentou, está com 36 e pouco. Daqui a 1 hora eu volto. Porque, além disso, da temperatura, ele estava, eu não vou saber o termo técnico, mas era algo que era um desconforto respiratório que ele estava. E aí, nesse processo, passou 1 hora, ela olhou e voltou. Falei: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Segunda hora, voltou. Terceira hora, voltou. Até que daqui a pouco ela voltou, ela estava olhando para ele, ela riu. Eu falei: Senhor, já resolveu. E aí ela fez assim para mim. E aí ele mamou, ela deu, ele mamou, e aí já foi para o quarto, e graças a Deus, o Senhor livrou ele de todo tipo de problema, para a honra e glória de Jesus. Né? Então, esse é um Deus que nos protege, é um Deus que guarda a nossa família. E é um Deus, esse Deus que guarda, é o Deus que não nos abandona. Se ele nos guarda o tempo todo, é porque ele não nos abandona. E ele vai guardar você nesse fim de ano. A tua mente vai ser liberta. Toda essa tristeza vai ter que sair, porque é o Senhor que está entrando. E quando o Senhor entra, o mal, a tristeza, a depressão, a melancolia tem que sair. Porque na presença de Deus é plenitude de alegria, é paz, é paz. E esse vai ser um Natal de paz na sua casa. Eu declaro isso na tua vida, vai ser um Natal de paz. Vai ser um Natal que você vai falar: meu Deus, quanto tempo eu não tinha um Natal tão bom. Ou vai falar: é o melhor Natal da minha vida. Você vai falar isso. Você vai falar isso. Mas tem uma segunda característica de um pai. Um pai ama. Um pai ama. É claro que a gente poderia de cara já falar João 3,16, é óbvio. Mas eu não vou falar João 3,16. Todo mundo aqui já sabe que o Senhor nos amou e entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E aí, olha o curioso. O Senhor me levou a Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, que fala o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu quero parar aqui. Irmãos, eu estava conversando com o Tadeu, marido da Sayase, e, assim, eu sempre me preparei para aqueles 15 primeiros dias terríveis do nascimento das crianças. Por que terríveis? Porque o seu corpo não está preparado para privação de sono. Nesse sentido que eu estou falando terrível. Filho é uma bênção. É o melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo. Se eu soubesse, eu tinha tido filho mais cedo. Mas é muito cansativo, principalmente o início, onde você tem uma privação de sono muito grande. Né? Ainda que seu filho durma bem, seu sono é quebrado, acorda para mamar. E isso é muito difícil no início. E aí, eu conversando com o Tadeu, eu falei para ele: é curioso, Tadeu, conversei com ele semana passada. Quando a gente tem um filho, estou falando o pai, né? O meu primeiro instinto é proteção daquela criança. Ele é indefeso, eu tenho que protegê-lo de todas as formas. E a gente ama porque é o nosso filho, mas você ainda não tem aquele amor que você vai construindo com uma relação. Construindo com uma relação. Então, eu olho hoje o Pedro, que vai fazer 5 meses, eu falo: o que eu amo esse menino hoje é muito diferente do que eu amava há 4 meses atrás. É muito diferente. E aí, a gente pensa o seguinte: por quê? Porque eu estou conhecendo Pedro. Mas o Senhor já te conhecia. O que o Senhor está falando ali, ó, eu te conheci, não é te conhecer de ver, porque você também vê numa ultrassonografia o seu filho. Né? Quando a gente vai fazer aqueles exames de imagem de parto, para ver se o bebê está tudo bem, você viu o seu filho: eu conheci meu filho, ele nasceu, eu conheci. Não, mas não é esse o conhecer. O conhecer de desenvolver esse amor, o Senhor no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele já te amava.
E isso é incrível, incrível. Porque o que você precisa de tempo para aprender a amar, o Senhor já olhou e falou assim: como eu amo essa criança, como eu amo esse meu filho. Isso é uma bênção. E a gente vê isso refletido, e eu peguei duas passagens bíblicas. A primeira, que eu não quero falar de batalha espiritual, não é esse o objetivo. Mas a primeira, quando eu lembro de um amor por uma vida, eu lembro do Gadareno. Eu lembro do Gadareno. A gente vai lembrar que o mundo hoje em dia tem mais de 7 bilhões de pessoas, com diferentes culturas, questões econômicas, sociais, religiosas. E no meio dessa multidão, Deus, ele distingue uma pessoa e ele ama de forma profunda essa pessoa, de forma absoluta. E quando a gente vê a história, o Senhor, ele vai ao encontro desse homem para libertá-lo, para amá-lo, por amor a esse homem. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse amor é o amor que vai ao seu encontro. Sempre vai ao seu encontro. Então, esse homem que na época estava lá aprisionado pelo diabo, sem dignidade, sem roupa, sem nada, sem vida. O Senhor vai e faz uma viagem, pega uma tempestade, desce ali no pé de um desfiladeiro onde tinha um cemitério, vai lá para libertar aquele homem. E hoje, talvez, alguns aqui possam estar com a mente aprisionada com esse espírito do inferno de Natal. E o Senhor vai te libertar essa noite. Porque o Senhor já fez uma viagem para te encontrar. O Senhor está aqui. O Senhor está tocando em você essa manhã. Você vai ser liberto essa manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor vai cuidar de você. Aquilo que te prende, aquilo que te impede de fluir, de ter uma vida tranquila nessa época do ano, foi a última vez que aconteceu. Que o Senhor, ele está quebrando essas cadeias essa manhã na tua vida. Ele não deu essa palavra à toa. Poderia falar do nascimento de Jesus, mas não. A palavra foi: eu não te abandono. E ele não te abandona. Não te abandona nunca. Vamos olhar a vida desse gadareno. Não estou nem entrando no aspecto dele endemoniado, mas como é que deveria ser a vida desse homem antes? Porque a gente está falando de uma região dos gentios. Região dos gentios era uma região idólatra, falsos deuses, mas esse homem estava possuído. O que será que esse homem fez para estar possuído? Quais legalidades esse homem deu? Como é que era a vida desse homem? Mas para Jesus nada disso importou. Sabe por quê? Porque ele pega tudo aquilo que você fez e joga no mar do esquecimento, como está em Miqueias 7,19, e ele fala: você agora é uma nova criatura. Eu vim ao seu encontro. Eu vim ao seu encontro. Querem ver um outro exemplo? Zaqueu. Quem não lembra de Zaqueu, bota, por favor, em Lucas, no capítulo 19, versos 6 a 10. Fala o seguinte: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu subiu numa árvore, todo mundo conhece a história, para observar Jesus. E Jesus olhou para Zaqueu e falou para ele descer, que convinha que ele ficasse com Zaqueu em sua casa. E aí no verso 7 fala: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É curiosa essa fala, né? Porque, obviamente, isso aqui é um resumo da conversa. Né? Porque parece que Jesus entrou e ele já saiu falando isso. Não, certamente é o resumo da conversa. Mas o que mostra é que Jesus se importou com aquele homem que não tinha importância no seu meio. Um, por algum motivo, servia diretamente ao diabo. O outro servia a Mamon. Também servia ao diabo de uma maneira. Estava preocupado em obter riquezas de uma maneira ilícita. O seu Deus era o dinheiro. E Jesus foi até a casa dele e trouxe salvação àquela casa. Quando ele entendeu
que haviam coisas muito mais importantes do que as riquezas. E ele fala: olha, Senhor, se de alguém eu defraudei, pô, meu amigo, se de alguém eu defraudei, pô, você roubou todo mundo. Mas eu vou devolver 4 vezes mais do que eu defraudei e vou dar metade dos meus bens. Imagina quão rico não era esse homem. Quão rico não era esse homem. Que ele vai dar 4 vezes mais do que ele roubou e ainda vai dar metade dos bens. Ele não falou: estou dando todos os meus bens, vai dar metade. Então era um homem muito rico. Mas o Senhor foi lá, se importou com esse homem e trouxe salvação àquela casa. E às vezes eu não sei a história da vida de todo mundo. Você pode ter vindo de uma linhagem de pessoas que serviam a Mamon, de uma linhagem de pessoas que serviam a falsos deuses. Mas isso não importa, porque lá em Deuteronômio 7:9 fala que a maldição ela pode acompanhar 3 gerações, mas a bênção ela acompanha 1000 gerações. Então aquilo que você viveu não importa, porque você tem o poder de romper isso. Como? Na força do meu braço? Não. Reconhecendo o sacrifício de Jesus e entregando a sua vida nas mãos dele. Toda maldição que seguiria na tua vida é quebrada. Não importa o passado da sua vida. Ah, mas eu não tive. Não importa. Deus sempre te dá a possibilidade de começar algo novo. Não importa o que aconteceu no passado da sua vida. E aí, a gente vai para o terceiro ponto. Vão ser 4 pontos apenas. O terceiro ponto de um pai é que o pai se preocupa mais com o filho do que. Perdão, o pai se preocupa mais com quem o filho é do que com o que ele fez. Vamos entender. Epa, Maurício, então está liberado fazer tudo, que maravilha. Não. Primeiro, não estou pregando uma graça permissiva. O que é uma graça permissiva? Jesus já fez todo o sacrifício por mim. Eu já reconheci o seu senhorio. Ótimo, vou viver a vida da maneira que eu quero. Não, isso é graça permissiva, não é isso que eu estou pregando. Segundo, a gente também não pode esquecer que em Hebreus fala que um pai disciplina aqueles que ele ama. Tá? Terceiro, a gente pode também lembrar que há uma lei. A lei do que eu planto e do que eu vou colher. Se eu estiver plantando errado, você vai colher errado. Se você está plantando certo, você vai colher certo. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, eu falei agora há pouco, o Senhor pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Para ele é mais importante quem você é do que o que você já fez. Vocês querem ver um homem que foi extremamente usado por Deus? O profeta Elias. Um homem usado por Deus. Um homem que viveu experiências absurdas. Como? Ele previu, né? Ele disse que haveria uma grande seca. Ele foi responsável, né, no sentido de ser usado por Deus, um instrumento de Deus, para aumentar a farinha e o azeite da viúva. Ele que destruiu vários altares de Baal. E esse profeta, ele é responsável talvez pela maior batalha, uma das maiores batalhas espirituais da Bíblia, quando ele enfrenta os profetas de Baal e de Aserá, de Jezabel. E esse homem, após aquela luta, que obviamente dava essa batalha espiritual, que dava um cansaço físico, quem já vivenciou isso sabe que dá um cansaço físico, esse homem desanima. E ele desanima com uma palavra do inferno vindo por Jezabel, uma ameaça. E a ameaça era: olha, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetas que vocês mataram. E o que ele faz? Ele foge. Ele vai embora. Ele vai para o deserto. Então a gente observa aqui algumas características. Primeiro, ele se isola. Ele está indo para o deserto. E o texto, eu não estou lendo o texto, mas está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Está em 1 Reis, no capítulo 19. E aí, quando ele vai para o deserto, ele para perto de uma agiacha, que é uma planta belíssima, mas ele é indiferente para ele não está mais vendo beleza. E ele fala para Deus: eu quero morrer. O que ele está falando? Ele está nitidamente num estado de depressão. Eu não tenho mais importância isso para mim. E aí a gente pode abordar vários temas, que não vai ser o objeto dessa pregação hoje. Por que isso aconteceu? Porque ele fez uma comparação. Talvez ele esperasse que o povo não fosse mais
idolatrar falsos deuses, ele fosse esperar que seria diferente com ele do que era com os pais dele, porque ele falava: eu não sou diferente dos meus pais, mas o fato é, Elias desistiu. Eu não quero mais. E o Senhor fala: o que você está fazendo aí? Volta. E ele fica reclamando: o que você está fazendo aí? Volta. É a mesma resposta. Então, o Senhor fala: faz o seguinte, vai lá, unge essas pessoas. É o comando do Senhor. E é curioso, porque ele manda ungir 3 pessoas. E Elias só ungiu Eliseu. Elias só ungiu uma. Ele não ungiu as 3. A Bíblia, os textos vão mostrando que ele ungiu uma das 3. E aí, o que a gente podia pensar? Está em rebeldia? Olha só como ele está fazendo com o Senhor. Mas o que o Senhor fez no momento da morte dele? Jogou ele num canto, o corpo dele? Não. O Senhor levou ele. O Senhor levou ele. Tanto é, coloca para mim, por favor, segunda Reis, capítulo 2, verso 11, se não me engano. Não, passei errado, perdão. Deixa eu só olhar aqui, que eu vejo direitinho para a passagem. É 11, perdão, 11. Fala assim, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Coloca, por favor, depois, eu acho que era no 14, que eu te passei, se não me engano. Eu acho que era o 14. Não, é o 15, perdão, é o 15. Ou 16. E aí, vocês veem que o Senhor levou ele, arrebatou ele. E aí vem eles falam o seguinte: deixa-os sair à procura do teu mestre, falando para Eliseu. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado em algum monte ou em algum vale. Eliseu respondeu: não mandem ninguém. Por quê? Porque ele sabia que Deus iria honrar o profeta Elias. Ele não ia ser jogado num canto, num monte. Deus se preocupou mais com quem Elias era do que com ele, o que ele fez no final. Filho pródigo é uma outra passagem que retrata isso. O filho pródigo, lá em Lucas, no capítulo 10, se não me engano, no verso 24, fala o seguinte: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. O pai não se preocupou se o filho foi reivindicar a herança. Porque quando é que você pede herança? Quando alguém morreu. Então, o que aquele filho estava falando para o pai é: não me importa se você está vivo. Eu quero o que seria meu. O que seria meu. Eu quero isso. E vai embora. Mas quando ele volta, o pai não fica para ele falando: olha, você pegou o dinheiro, gastou tudo e agora você volta. Não. O pai fala: esse meu filho estava morto, mas agora reviveu. Por quê? O pai se importa mais com quem você é do que com o que você fez. Esse é o nosso Deus. É um Deus misericordioso. E para terminar, o que o pai faz não é apenas apontar o lugar para se chegar, apontar o objetivo. Um pai prepara para processos. O pai prepara para os processos que o filho vai enfrentar até chegar no objetivo. E é muito curioso, porque quando a gente fala Deus está nas promessas, todo mundo, amém, glória a Deus. Mas Deus também está nos processos. O mesmo Deus que está nas promessas, ele está nos processos. Isaías 42, no verso 2, ele fala, perdão, 43, verso 2, ele fala: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não me encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimarão. E as chamas não o deixarão em brasas. Esse Deus não abandona você em momento nenhum. É o Deus da promessa e é o Deus dos processos.
É o Deus da promessa, é o Deus dos processos. E é uma coisa curiosa, porque há um aspecto do Senhor que a gente só vai conhecer no momento da tribulação. Há um aspecto que a gente só vai conhecer no momento da prova. O Senhor revela a sua glória de uma maneira nesse momento. O Senhor não fala que Ele é o socorro bem presente na hora da aflição? Se você não passar por isso, como é que Ele vai se revelar dessa forma a você? Ele é o socorro bem presente na hora da aflição. Se você não tivesse aflição, você não ia conhecer esse socorro bem presente. Ele é o Deus dos processos. Em Salmo 37, no Salmo 37, versos 23 e 24, fala o seguinte: o Senhor firma o passo de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Irmãos, ainda que você erre no processo, o Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar na mão. O Senhor transforma coisas que não são boas para a gente, aparentemente nos processos, em bênçãos. Se a gente for pensar, o maior pecado da humanidade, que a humanidade já cometeu, foi o assassinato do Filho de Deus. Foi o assassinato de Jesus. Esse foi o maior pecado que a humanidade já cometeu. Mas se nós formos analisar, a melhor coisa que aconteceu para a humanidade foi a morte do Filho de Deus. Se um Deus consegue transformar a morte do seu filho na pior coisa, na melhor coisa, o que ele não faz com o resto? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você pode estar passando algum processo, mas o Senhor está contigo nesse processo. O pai acompanha o filho nos processos. Ele não abandona. Irmãos, todos nós estamos na estrada desenhada por Deus para um dia chegarmos ao céu. Essa é a finalidade da nossa fé, a salvação das nossas almas. Essa é a finalidade da nossa fé. E há momentos dessa estrada em que a gente vai estar lá em cima, com uma vista maravilhosa, mas há momentos em que a gente vai estar num vale escuro, com frio ou com muito calor. No meu caso, seria um vale escuro com muito calor. Mas o Senhor vai estar lá, porque é o mesmo amor que te leva em cima, é o amor que está com você lá embaixo. É aquele que te amou primeiro, é o que está com você. É Ele, é Ele. E aí, nesses momentos de dificuldade, que pode acontecer, nós temos que fazer aquilo que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações 3:21, quando ele diz: eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, às vezes, você está vendo tudo dando errado, parece que não vai, e começa a te dar aquele sentimento de tristeza, de aflição, ou essa época do ano te dá esses sentimentos. E aí você tem que fazer o quê? Peraí, eu já tive uma experiência com Deus. E todos aqui já tiveram uma experiência com Deus. Eu tenho que lembrar essa experiência, porque essa experiência que eu tive com Deus, ela vai me fortalecer. Eu tenho que trazer a memória, e quando eu vou lembrando essa experiência, dos detalhes dessa experiência, parece que a minha fé vai sendo inflada. Ah, mas o meu coração está com sentimento. Sentimento não é fé. Você pode estar com um sentimento ruim. A sua fé tem que continuar apontando para o lugar certo. E o sentimento e a fé podem estar no mesmo lugar. Eu estou cheio de fé e com um sentimento maravilhoso. Mas esse sentimento não é a fé. A fé é a certeza do que eu não estou vendo, mas que vai acontecer. Eu não estou vendo saída para esse meu sentimento. Mas quando você chegar à tua casa, não vai estar mais esse sentimento. Acabou. Mas como é que você sabe? Fé. É fé. É fé. Naquele momento que eu falei no hospital, eu poderia falar: meu Deus, já melhorou tudo, mas a respiração não melhora. Falei: já começou. Já mudou. Maurício, mas você não estava nervoso? Muito. Muito. Estava nervoso, eu estava com medo. Mas é lembrar o que o Senhor fez na sua vida. Porque quando lembra, você vai tendo ânimo. E o ânimo que você vai tendo
você vai vendo assim, o caráter de Deus é imutável. É o Deus que está intervindo, é o Deus que está agindo, ele não mudou, ele vai continuar agindo, ele vai continuar intervindo, e quando essa situação acabar, eu vou glorificar o nome dele. E é isso que vai acontecer na vida dos irmãos. É isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, vocês vão lembrar, e no dia 25 mais ainda. Guardem o que eu estou falando. Isso está vindo agora, não estava nem vindo. No Salmo 126, lá no verso 4, eu já mencionei que eles retornaram do exílio, certo? O verso 4 fala o seguinte: restaura-nos como as correntes no Negueb. Irmãos, talvez algumas aqui não entendam o contexto dessa passagem, especificamente desse verso. O salmista, ele está falando de um deserto, que era o Negueb, que é no sul de Israel, e 11 meses no ano é seco. Mas há um mês no ano em que um fenômeno milagroso acontece. Do alto da montanha começa a descer água. Começa a descer água. E por onde, e de repente um córrego vai virando um rio. E por onde esse rio passa, vai trazendo vida. Vai trazendo o que está morto, vai revivendo. Aquilo que está seco vai ficando verde. Irmãos, e o que vai acontecer esse ano na vida de vocês? As torrentes do Negueb vão invadir o coração de vocês. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai derramar uma chuva torrencial no seu coração, e aquilo que está verde, aquilo que está seco vai ficar verde. Aquilo que está infrutífero vai frutificar. Aquilo que está morto vai reviver. O Espírito Santo, essa manhã, está derramando sobre vocês essa torrente do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! De modo que tudo aquilo que era problema, tudo aquilo que era seco, terra arrasada, 11 meses no ano, esse mês, as torrentes do Espírito estão invadindo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, por favor.